Olá, tudo bem com vocês? A paz de Jesus esteja com todos. Nesse vídeo muito rápido, eu quero abordar um assunto sobre quando a gente tira o foco de Cristo. Se em algum momento vocês já chegaram ao ponto de tirar os olhos de Cristo e focar na tempestade, né? Eu já fiz isso. E quando isso aconteceu na minha vida, onde eu tive a consciência de que isso estava acontecendo, na verdade, porque isso já aconteceu várias vezes, eu me vi totalmente desesperançada. Sabe quando você está trilhando aqui um caminho, parece que as coisas estão fluindo, que as coisas parecem que estão acontecendo do modo como você esperava, e de repente algo acontece e muda todo o cenário. Ali eu me vi num caminho onde eu já outrora já estive. E nesse momento eu me vi sem esperança, me senti sozinha, porque eu estava vendo um cenário totalmente contrário daquilo que eu almejava, do que eu estava esperando. E aí eu falei assim, Senhor, se eu estiver indo para um caminho sem volta, totalmente, sabe, fundo do poço, por favor, me resgata, segura minhas mãos e não me deixe voltar para um lugar para onde eu já fui um dia. E naquele momento, minha oração foi basicamente isso. Depois de um tempo, acho que um dia, 2 dias depois, eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo, o porquê daquilo, né? E o Senhor me trouxe a lembrança, a passagem que está em Mateus, capítulo 14, do versículo 29 ali, né, até o 33, na verdade fala daquele momento onde os discípulos dele estavam no barco, havia uma tempestade, eles estavam, né, apavorados, e o Senhor Jesus ele vem ali sobre as águas. E Pedro diz: Senhor, se és tu, me tem contigo, né? Me faça aí ter contigo. E o Senhor diz: venha. E ali ele saiu do barco, né? Ele teve coragem de sair do barco e andou sobre as águas, né? E até um ponto em que ele olhava para Cristo. A partir do momento em que ele olhou ao redor, para a circunstância, para aquela tempestade, o medo tomou conta dele, a fé vacilou e ele começou a afundar. E naquele momento, a oração dele foi simples. Foi simples, foi única, foi o suficiente que ele fala, né? Só salva-me, Senhor. E algo interessante fala aqui na versão da minha Bíblia, que fala que o Senhor prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. No momento em que o Senhor viu que Pedro estava afundando e que ele clamou por socorro, o Senhor prontamente, ele estava ali para segurar a mão e não permitir que ele afundasse. E aí eles retornam para o barco, né? E o Senhor faz o quê? Acalma a tempestade. E cessa o vento, né? E os que estavam ali no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. E o Senhor me trouxe essa passagem e eu refleti que era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava olhando para um cenário totalmente contrário do que eu esperava e eu fiquei desesperada. A minha fé, ela foi abalada e eu pedi socorro. E o Senhor me resgatou prontamente. E ali eu entendi como faz toda a diferença quando você passa por uma tribulação, quando você tem Jesus e quando você não tem no seu barco, né? Por mais que difícil seja determinadas situações que você enfrente, mas quando você está com os olhos fixos no Senhor, você passa por essa situação com Ele e você tem a plena certeza que Ele vai cessar toda tempestade. Uma tempestade que dure para sempre. O Senhor criou todas as coisas. Ele foi capaz, e Ele é capaz de cessar essa tempestade que está acontecendo na sua vida.
que nós possamos ter fé, a fé genuína, crer que Ele está conosco. E eu fiquei me falando assim, meu Deus, como deve ser horrível pessoas passarem por tribulações, por situações, sem ter a Cristo. E elas sucumbem mesmo em seus pensamentos, em seus medos, né, em sua falta de fé. E ali eu me vi raciocinando, analisando sobre isso, sobre como é importante nós mantermos os olhos fixos no Senhor e não deixar que as circunstâncias roubem, minem a nossa fé em Cristo Jesus, né? E que Ele é muito mais do que capaz e suficiente para acalmar toda a tempestade, que ela vai passar, ela vai cessar. E outra, gente, não tenha medo, não tenha receio de se abrir para o Senhor e falar, Senhor, socorre-me. Muitas das vezes a gente sente medo, às vezes a gente está com uma fé realmente abalada e nós temos esse medo de chegar e dizer para o Senhor, Senhor, socorre-me. Senhor, eu não estou crendo. Senhor, como é que vou passar por essa situação? Pedro, ele clamou e prontamente o Senhor estendeu a mão. Então, clame ao Senhor Jesus. Peça para que Ele acalme essa tempestade na sua alma, principalmente. Se você está tendo crise de ansiedade ou depressão, algo que esteja afligindo a sua alma, seja uma preocupação, clame ao Senhor Jesus, que eu creio prontamente Ele estenderá a mão para lhe assegurar, para lhe segurar, para tomar em seus braços, para tornar tudo ali uma bonança, para dar ordem à tempestade, ao mar, para que se acalme. Acalme o seu coração nesse dia e não tire os olhos do Senhor. Não tire, porque circunstâncias elas vêm. Mas quando nós sabemos o Deus que nós servimos, quando não tiramos o foco de Cristo, nós conseguimos passar por essa tempestade e sairmos muito mais fortes e crendo no Deus que nós servimos, como os discípulos ali disseram, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles passaram pela tempestade, eles viram o Senhor caminhando sobre as águas e viram o Senhor acalmando a tempestade. Com certeza, aquela situação que até então era desesperadora, era de morte, se tornou um milagre. E eles viram o poder de Cristo ali na vida deles, atuando na vida deles naquela situação. Então, muitas situações que nós passamos, quando nós clamamos ao Senhor, é uma oportunidade de vermos o agir de Deus em nossas vidas. Deixe Deus operar na sua vida, chame Ele para a sua vida. Dê essa oportunidade de ser cuidada, amparada pelo Senhor. Não passe por isso sozinho. Clame ao Senhor, peça para que Ele apresente pessoas para lhe ajudar a passar por esse processo, mas não enfrente isso sozinho, não enfrente. Clame ao Senhor, que eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que Ele vai estar ali ao teu lado, te ajudando, te dando a paz que excede todo o entendimento, né? Trazendo paz para a sua alma, que está cansada, que está aflita, e vai fazer você entender o porquê, o motivo pelo qual você está passando por isso. Creia que o Senhor é contigo, creia que muito mais Ele fará, creia que os seus olhos verão a glória do Senhor. Somente creia e não tire os olhos do Senhor, tá bom? Fique na paz de Cristo, acalme o seu coração e clame a Ele, que é o único capaz de acalmar essa tempestade que pode estar na sua vida. Paz de Cristo.